Bom, boa noite. Eu sou Francisco Gaspar, para quem não me conhece. A primeira coisa, quando eu peguei esse projeto para trabalhar com a DGT, que a gente já trabalha há muito tempo, eu fiquei pensando no tema diversidade, né? Que quando se pensa em diversidade hoje, no sentido da palavra, sempre se pensa em políticas afirmativas, né? Mas diversidade é uma série de outra coisa, porque a diversidade ela é multiplicidade, ela é o diferente, variado, variedade, e é uma série de coisas que me levou a entender como eu formataria essa curadoria diante desse recorte que me deram, quando eu vi 58 filmes, 60, alguma coisa assim. E fiquei pensando, porque não só pensando na política, na afirmação. Né? E quando eu cheguei nesses 3 filmes, eu vi que eles dialogavam muito. Né? Ambos trabalhavam com o conceito de moda, inclusive, de política e de afirmação. Né? Então eu tive o último filme que nós vimos, ele obrigatoriamente tinha que estar dentro dessa política afirmativa, de pensamento político mesmo. E o primeiro, exatamente porque eu acho que todos nós temos essa dificuldade. Eu acho que os trabalhos da DGT o mais incrível, que é o filme de autotensão, eu gosto muito desse trabalho. Eu acho ele lindo porque ele tem a negritude, tem o branco, tem todo mundo junto. E eu me sinto muito representado nesse filme. Porque eu tive muito problema quando criança, por conta do cabelo, de crescer o cabelo. A gente odiava cortar o cabelo porque o pai queria cortar o cabelo da gente. E quando eu vi esse filme, claro que no processo de fazer eu não pensei nisso, mas quando vocês montaram o filme, eu vejo que todo mundo tem uma identificação com esse filme, em algum momento da vida. E é muito bonito ver os adultos e a garotada falando dessa coisa de não, eu quero me autoafirmar, para mim é político. E né, essa coisa de você, o cabelo diz sobre você. Né? Eu tive muito problema na minha casa, com o cabelo grande, com o cabelo pequeno. Às vezes eu zerava por rebeldia, às vezes assim, eu nunca alisei meu cabelo por conta de eu não gostar de cabelo alisado. Eu gosto de cabelo liso, se o teu for liso, o meu eu não quero que seja liso. Então eu acho que os jovens hoje têm esse poder na mão de dizer que isso é político também. Eu acho isso incrível. E eu gosto muito desse filme, eu gosto muito da forma como vocês abrem o filme, como vocês conduzem a narrativa. Fora a questão da fotografia, que eu acho belíssima. Os textos escolhidos. E quando eu junto esse filme com o filme da Chanel, que para mim é uma das coisas mais curiosas que tem da DGT, é esse filme. Porque só depois eu vou descobrir quem é a Vera Valdez. Quer dizer, eu já sabia quem era a Vera Valdez, mas eu não sabia quando eu vi esse filme. Porque eu acho que eu vi esse filme provavelmente em 2019, ali na Matilha Cultural. Eu acho que eu vi. E aí eu falei assim, mas essa mulher, ela é atriz, eu tive um delay para entender quem era essa personagem. Essa mulher que veio lá do século passado, no meio do século passado, fazendo uma história brasileira. E recentemente eu descobri mais coisas sobre ela, né? Que ela foi casada com o filho do Vinícius de Moraes, ela é mãe da Mariana, que fez teatro com amigos meus aqui em São Paulo, que é a cantora. Eu falei, olha que figura curiosa, né? E uma mulher que foi chamada de macaca, chegando pelas árvores, achei aquilo muito curioso. Agora imagine se essa mulher fosse negra. Consegue imaginar isso? De um francês dizendo isso, de uma mulher latino-americana, preta, chegando lá. Ela não era negra. Então, essa frase ela ficou muito na minha cabeça. Por que eles chamaram ela de negra? É porque nós somos latinos, a gente é pobre, a gente é feio, a gente é isso. E eu gosto muito desse filme porque ele nos conta histórias de apagamentos que nós temos nessa história desse Brasil. Seja ela qual for.
te tem, te sempre a par. E a Vera Valdez é uma mulher que está famosa agora num filme de terror, curiosamente, que chama A Avó. Ela está filmando muito, inclusive. E eu me identifiquei muito vendo isso. Uma mulher linda, né? Uma mulher de um lugar onde eu não conhecia. Eu tenho muita rejeição à moda, eu não tenho nenhum acesso à moda. Mas esse filme me pegou num lugar que eu fiquei muito satisfeito em ver essa pequena obra. Eu acho uma pequena, grande obra. Um registro de apagamento que a gente precisa ter essas histórias para nós. E esse último filme eu também já havia visto há algum tempo. Eu conheci o Rafael Bota, a gente teve um encontro da DGT no Litoral Paulista, onde eu conheci. Depois eu vi esse filme, eu acho esse filme grandioso. Novamente ele conta uma história de um lugar onde as pessoas jamais podem imaginar que pode ter essa história, né? De uma cultura gay, de uma cultura de apagamento. E eu gosto muito da forma como ele insere os personagens e a história que se passou, que não existe mais. Então, quando eu pensei nesses 3 filmes, eu fiz essa curadoria num momento muito difícil da minha vida. Eu estava com Covid em casa e eu sentei para ver esses filmes pensando como seria se eu não tivesse com Covid, se estivesse com uma disposição natural minha para ver cinema, né? Porque eu vi filmes muito ricos, mas foi muito difícil chegar nesse lugar de 3 filmes. Porque quando a gente faz muita curadoria de cinema de fantástico, de horror, e quando eu vejo, a primeira coisa que eu pergunto, quanto tempo eu tenho de exibição, né, de militar? Tem 1h30. Eu já fico muito chateado, porque eu sempre quero colocar 7 filmes, 8 filmes, e aí não dá para colocar, né? Quando é curta-metragem é mais legal, você põe 8, 10, 9, né, dependendo da minutagem. E aqui foi uma briga, eu briguei muito com o Elton. Eu falei, eu não quero que esse filme saia, mas tem que sair, porque não vai dar, mas é só 3 horas. Claro que a gente não aguenta mais que 3 horas numa sala de cinema, né? Por mais cinéfilo que a gente seja. Vendo essa curadoria agora, eu achei ela ficou mais rica para mim do que quando eu selecionei. Porque na tela eu nunca tinha visto os 3 filmes na tela. Acho que o da Chanel sim, mas eu vi num outro contexto, numa outra curadoria. E eu vi os 3 agora, eu achei que tinha um diálogo muito bacana entre eles. Apesar de diversos pontos diferentes, filmado em épocas diferentes. Aliás, eu acho que esse filme do Bota ele ficou muito mais rico agora, né? O final dele mostra pra gente que a gente seguiu o caminho que o rapaz falou. Da coisa da ditadura, da alienação do meio gay, né? Eu acho que ele só errou porque o avanço foi muito grande das minorias, da negritude, da mulher indígena, etc, etc. Isso, graças a Deus, graças à politização desses lugares de afirmação foi muito maior. Mas eu acho que o filme ficou mais rico agora. Então eu fiquei muito feliz com esse pequeno tempo que eu tive de colocar essas 3 obras num contexto da palavra, do recorte de diversidade. Obviamente eu esqueci alguns filmes, não que eu esqueci, não pude inserir. E é uma pena que a gente não tenha tido uma sala cheia de pessoas ávidas para ver cinema, porque tem muitas riquezas nesses 3 filmes. Mas é assim, vê quem quer, vê quem vai, vê quem busca, né? É igual um livro, igual literatura. Mas ainda bem que a gente também tem a possibilidade de pedir para os amigos verem no online, né? Se alguém quiser falar alguma coisa, alguma observação, eu queria que também me ajudasse isso, também me ajudaria numa próxima curadoria. Eu queria saber se eu falei alguma coisa que estava fora desse contexto
do próprio recorte de diversidade. Mas eu queria ouvir se tem alguma coisa para perguntar. Posso? Boa noite, meu nome é Vera. Vou começar pelo começo. O Fios de Alta Tensão, eu acho que ele é um filme extremamente necessário para a formação da sociedade brasileira. Nesse momento, principalmente, que nós estamos passando, ele precisa ser vinculado nas escolas, ele precisa de espaço, porque é um filme que traça realmente a personalidade do brasileiro, né? Dentro de todas as formas de rejeições que a gente tem, que começa principalmente com o cabelo, né? Essa identificação, né? Quem é o meu cabelo, né? Tem várias músicas que falam sobre cabelo e aí quando você tem um filme como o Fios, que vai por várias regiões do país e todo mundo falando uma mesma coisa, né? O cabelo é a identidade. Então eu realmente sou muito apaixonada, sou uma defensora desse filme. Eu acho que ele tem que ser que nem é espaço. E o título é genial, né? O título é genial. Eu acho genial esse título. Um... Vocês tiraram da música dele? É o contrário, ele fez um caco na música por causa do título do filme. Verdade. Sério? É sensacional. Ele colocou bem, né? Ele colocou no ritmo. No finalzinho da música. Sensacional. E assim, porque a alta tensão, dos fios de alta tensão, vira o discurso político, né? Que a molecada faz. Isso é muito sensacional. É muito sensacional. E várias regiões do país, né? Várias regiões. E tem uma coisa outra questão que eu gosto muito do filme, que é a captação de imagens. Eu acho que a montagem, sim, Gag e Tony fizeram um trabalho de coração muito bom. Sou apaixonada. A sua escolha pelo Chanel, que em princípio eu falei qual que é a ligação, né? Depois eu fui entender essa questão da diversidade, né? Já tinha visto o filme uma certa vez e achei que casou, né? Ele deu uma respirada, no segundo filme deu uma respirada entre o primeiro e o terceiro. O terceiro ele é um tanto quanto mais polêmico e que tem muito a ver com esse momento também de perdas que a gente está tendo, né? Principalmente a população LGBTQIA+. Hoje eu estava ouvindo de manhã o quanto de verba que foi cortado de assistência para essa população. Então a gente está aqui num grito, né? Então são os 3 filmes que vieram assim representar esse grito nesse momento. Eu quero parabenizar pela escolha, né? Pela sua escolha, a direção, a opção, as imagens e a nós que estamos aqui resistentes. Obrigada. Muito obrigada. Mas é isso. Eu acho que essa identificação que a gente tem com esses temas, né? Eu me apaixonei muito quando eu vi esse filme da Chanel, exatamente por conta da Vera Valdez, que ela assinava com outro nome, né? Ela fez muito cinema na década de 60. É pelo tema inusitado, a forma como ele foi, me apresenta um personagem que eu fico me sentindo mal em ser brasileiro e não saber da história dessa mulher. Ela poderia ser tá em qualquer área, literatura, cinema, o que fosse. Mas é uma mulher que escreveu uma história muito importante para a moda, tema que eu tenho interesse quase zero e que me tocou muito. Né? E o filme, ele é de uma simplicidade, ele apresenta personagens tão ricos que você fala, puxa vida, por que eu não sei disso?
É quase como quando eu fui estudar os pracinhas para fazer a Estrada 47 na Itália. O que eu me perguntava, por que eu não sei dessas histórias desses homens brasileiros, garotos que foram morrer fora do país? Porque a gente não conhece a história. Eles foram apagados, eles foram lutar contra o fascismo em 44, o único país da América Latina. Por que eu não sei disso? Porque é projeto que você não saiba de muitas coisas, da cultura negra, da música, do cinema, do teatro. Isso é projeto. Né? Eu falei pro Eldo, assim, eu fiquei parecendo uma criança que descobriu uma coisa legal quando eu vi esse filme. Porque realmente é um tema que não me interessa muito. Foi exatamente a forma como foi colocado. E ela tinha acabado de surgir novamente lá na Espanha, que ela está fazendo cinema na Espanha. Aliás, ela filmou com a Leona. Fez um curta com a Leona. Mas é isso. Eu acho que a curadoria da semana passada também era muito rica. Estou muito curioso para ver a curadoria dos meus dois colegas, porque eu quero entender um pouco a costura que eles fizeram. A costura da Tuna foi incrível também. Eu gostei muito do resultado final dessa costura. Acho que quem colocou a Chanel entre um e outro foi o El, foi um de vocês três. Que eu acho que enriqueceu mais, né? Porque ficou um filme pequeno no meio, parece que foi um respiro. Sim, respiro. E aí a gente entra nessa porrada que é esse outro filme. Que ele parecia que ia ser um filme engraçado, leve, não, mas ele é pesado, ele trata de temas. Não, eu fiquei cansada. Né? Assim, Ele trata de temas sérios, né? É sério. Ele trata de temas sérios. Ele até falta um pouco a energia gay, viada, pra cima, alegre. Mas porque ele legal trata que de não temas tenha. muito porrada. Eu achei legal que não tivesse. Porque vai cair. Não, é uma escolha, né? Vai cair no reflexão, lugar né? comum, né? Para refletir, né? Vai Reflexão. refletir. Eles não querem no lugar comum. Verdade. Eu queria falar da Vera um pouco, que é muito amiga minha, e ela era para estar aqui hoje, ela vinha aqui, mas ela não veio porque ela estava assistindo o play do Lula, porque ela está na campanha, ela está alucinada, ela falou, Tony, eu não posso deixar de ficar assistindo a entrevista do Lula, porque é questão do número, então ela me ligou um pouco, ela estava combinada de vir, né, mas aí ela me ligou um pouco antes, ela não dá para ir, desculpa. Enfim, mas a filmagem, você falou que a Vera tem vários nomes, né? A filmagem em Paris foi muito louca, porque ela assumiu os três personagens. Aquela hora que ela está na sala com as duas mulheres, você vê que ela foi um pouco agressiva, as mulheres foram um pouco agressivas com ela também, ela estava muito doida. A gente teve que tirar ela da sala para continuar a entrevista com as duas mulheres, porque ela estava assim, alucinada. Ela virou as três Veras lá em Paris, foi bem louco. E é bem o estilo dela, né? Hoje ela é atriz de teatro oficina, né? Ela está com 86 anos. Com 86 anos e causando, né? Continua causando. E ela, quando ela foi ser a modelo da Chanel, ela foi com 16 anos. Ela é considerada a primeira top model do mundo. Dizem que também tem a Danusa Leão, né? Tem uma discussão sobre se a Vera ou a Danusa Leão foi a primeira top model. A Vera falou que ela foi a primeira, que ela viu a Danusa chegando muito anos depois. Bom, eu só queria dar essa palavra e falar também que eu gostei demais da seleção. Achei ótimo. Casou bem, um curta no meio dos dois, média e longa, e como a Vera falou também, tem muito a ver com o momento atual, fantástico. Parabéns. Parabéns. É isso, gente. Muito obrigado. Quer falar, do Eu só queria dizer para você que os filmes são densos, são toda a problemática que os filmes trazem são densos. Eu não tenho cabelo, por exemplo, mas não foi porque eu fui no navio, eu fui perdi durante a vida e não consegui usar peruca, por exemplo, entendeu? Porque eu acho que é uma coisa que não tem nada a ver. Então, estou te contando isso de uma forma pessoal. Não, só isso. Né? E também queria te dizer, assim, como eu também tenho uma história, vamos dizer, já tenho uma idade, eu sempre aprendi, eu ouvi e não sei se a Vera
concorda com isso que eu vou te expor, que se falava macaca, independente de ser branco ou preto ou mulato ou qualquer coisa, para toda a pessoa brasileira que ia para a Europa. Era considerada macaca. Era considerada macaca. Isso na época que eu era criança, entende? Então, eu tenho 87 anos, então eu posso te falar isso. Tá? Foi o que eu aprendi quando eu era criança, que na Europa se falava, qualquer brasileiro era macaco. Independente de você, da cor floresta, de pele. né? Cada floresta. Justamente. É por isso que essas narrativas são interessantes, porque esse dado eu não tinha. Isso. Era uma coisa que se falava. Tá? Como só isso. Depreciativo. Pejorativo, justamente. Mas você vê Era um que a... adjetivo pejorativo que era dado para qualquer brasileiro ou brasileira que se aventurasse a ir de um país tão simples e sem cultura para o centro da cultura do mundo, que era a França, a Itália, etc. Mas você vê que a Vera comenta isso com alegria, né? Com uma jocosidade, né? Ela não comenta isso com uma... Sim, ela fala, parece que não tem nada, ela debocha, na verdade. Ela debocha. Mas era um Por causa adjetivo disso, exatamente. pejorativo. Mas isso voltou de uma forma muito grosseira e racista, né? Agora você vê no esporte como é que isso... Esporte é uma coisa que precisa ser representada também, especialmente quando funciona no meio do esportista, que nós não conhecemos as histórias. Você falou de conhecer as histórias, tem muitas que a gente não conhece no esporte. Sim. Interessantes. Tem uma cantora nigeriana, né, a Sabiadu, que ela cancelou o show dela aqui no Brasil, porque no imaginário dela tinham macacos passeando pelas ruas de São Paulo e Rio de Janeiro. Provavelmente. Ela não veio, ela teve medo. Justamente, Não, porque era o que se falava. É o que se O falava. olhar colonizador, né? Exatamente. Onde tinha cobra, Cobras, onde tinha... exatamente. justamente. Tinha cobras. Mas você vê como tudo isso é falta de informação. É ignorância, que a gente... Tudo é ignorância. E também... Sim, mas inclusive o Dali falava que não vinha para o Brasil, que ele tinha medo de ser comido por jacarés, né? Essa história existe. É uma lenda A gente também. não sabe o quanto que isso não era uma obra dele também, né? Não é? A homofobia também é fruto da ignorância. Ia ser a glória, quem sabe. Vamos lá? Bom, finalizando nosso tempo. Eu queria agradecer a presença de todos. É muito importante que o cinema não existe sem público, né? Mesmo que seja na sala da casa da gente, tem que ter público. Eu agradeço vocês, viu? Em nome da DGT, em nome desses 3 doidos aqui que são apaixonados por cinema, porque só a paixão nos move mesmo. E eu tenho muito orgulho de ser parceiro de vocês, de fazer trabalho junto, vocês sabem disso. E viva o cinema brasileiro, o cinema brasileiro. Para encerrar, então, só avisando que os filmes que foram exibidos hoje entram a partir de amanhã online no portal da Mostra, que pode ser acessado através das nossas redes sociais, da DGT Filmes, e ficam até o final da mostra disponíveis online. Assim como os filmes da primeira sessão também estão disponíveis online até o final da mostra. E assim que forem as 2 próximas sessões, acontece a mesma coisa. Após a sessão, a partir do dia seguinte, os filmes ficam disponíveis online no portal que pode ser acessado através das nossas redes sociais. Então é isso. Terça-feira que vem tem mais, com a curadoria do Diego da Costa, que vai fazer uma curadoria a respeito do mundo musical. Na última terça-feira, dia 1º de novembro, tem a curadoria do Tony Correia, Cinema é Linguagem. Uma curadoria maluca que só pega o Mega maluca.
todos os trabalhos experimentais da DGT, que são muitos. Então, obrigado de novo. Até a próxima.